Olá! Certo dia eu estava sentado na cadeira e me surgiu uma ideia. Por que a carpa é tão importante para os japoneses? Ou qualquer pessoa amante de carpas? O que significa? Então eu peguei meu chimarrão e comecei a digitar. Qual é a importância e o simbolismo das carpas? Então, pessoal, como que é a história das carpas? Tem um manuscrito, o Nihon Shoki 130 depois de Cristo, e lá ele relata que o 12º imperador do Japão, na era pré-Yamato, ele, chamado Keiko, ele saía encaminhada para seguir até a província de Gifu. E no meio desse caminho, ele sempre parava com os seus súditos em um lago para sempre apreciar uma carpa que era cinza. Só que a partir desse momento, ele começou a ver uma carpa vermelha e até mesmo carpas brancas. Então, daí são os primeiros registros sobre as carpas. Os primeiros registros são milenares, muito antigos, e fazem parte do início da história do Japão. Quais são os tipos de carpas? A carpa ela tem uma coloração específica. Essa coloração específica ela é conhecida como Nishikigoi, que significa em japonês como se fosse joia viva. E essa parte da Nishiki significa nada mais do que beleza. Então é o tipo de coloração das carpas. As carpas elas foram multiplicadas no século XIX, recente, né? E piscicultores, que são os criadores de carpas ou de peixes, né? Você tem 3 tipos de carpas: as Higoi, que são as vermelhas, as Asagoi, que são as vermelhas com azul, e você tem as Keiko, que são as carpas pretas com brancas. Mas qual que é o significado das carpas? Então tudo começa no período Heian, quando os nobres, né, do século IX até o século XII, eles começavam a criar carpas em casa. Tudo começa quando eles têm as carpas em casa e eles alimentavam essas carpas com um alimento que era somente dos nobres dessa época, que era o tofu. Então o tofu era jogado para essas carpas porque de certa forma eles pensavam que as carpas elas eram dignas de receber esse alimento. E quando você jogava o tofu para as carpas, em vez delas brigarem entre si, né, para pegar aquele alimento, o que elas faziam? Elas faziam exatamente o contrário. Elas subiam calmamente, se alimentavam e deixavam a próxima se alimentar, tudo muito educadamente. Então, quando você jogava o alimento para a carpa, ela não tinha ganância, ela não ia brigar com o coleguinha. O que ela fazia? Ela tinha a educação e deixava lá tranquilamente para outra carpa comer. Esse ato de modestamente deixar a outra carpa comer é nada mais do que um objeto de paz, de tranquilidade que as carpas elas sempre predisporam calmamente aos colegas delas. Foi então que esses nobres, ou a partir daí os japoneses, eles começaram a ver que as carpas elas nutriam um ambiente solidário, de paz, de tranquilidade, que as pessoas começaram a ter em seus corações, em sua emoção, nos seus sentimentos. E tanto que você acaba transmitindo às outras pessoas aquele tipo de sentimento que as carpas traziam. Você acaba se modificando os sentimentos ao ver as carpas, né? Muitas pessoas começaram a criar lagos com carpas, e esse é um símbolo das carpas, que quem tem um lago com carpa ou quem tem uma carpa se sente realizado ou em paz com o que... As pessoas elas são atraídas
pelo símbolo de tranquilidade e de pacificidade das carpas. Então, a maioria das pessoas, tanto orientais atualmente como pessoas ocidentais, elas têm carpas em sua casa. Então, existem muitas pessoas que amam as carpas. As carpas, elas possuem até efeitos terapêuticos. Então você tem as carpas num ambiente que é o lago e as pessoas acabam enxergando essas carpas, olhando bastante tempo por elas, e é como se fosse um método de meditação. Essa tranquilidade que é passada pelas carpas é muito parecida com a tranquilidade que é passada pela meditação. Carpa vem do japonês koi, que significa tranquilidade e paz. Tanto que a carpa é conhecida como um símbolo de tranquilidade universal. Como as carpas são peixes de água doce, é muito fácil você criar um ambiente de aquário ou ambiente de lago para. Então, pessoal, vocês conhecem alguém que tem carpa? Como que foi a experiência? Vocês já viram em algum lugar, tipo parque da cidade de vocês tem? Deixa um comentário aqui. Também deixa o curtir de vocês, a gente vai sempre trazer notícias, curiosidades e coisas sobre o cotidiano, tá? Até mais!